Fala galera bacana, bom, estamos aí para mais uma videoaula. No vídeo de hoje nós vamos criar aí um projeto simples para social media, onde nós vamos utilizar pouquíssimas imagens e apenas umas duas fontes é o que eu pretendo utilizar nesse projeto. Tenho aqui as imagens separadas, provavelmente nós vamos fazer um post de feijoada, eu tenho aqui alguns pratos e tal em uma imagem de feijoada, mas eu acho que para ensinar aí nessa videoaula a trabalhar com uma única imagem, né, onde você não tem ali um produto recortado, eu vou utilizar uma imagem única, tá? Onde tem vários produtos e você tem uma limitação bem grande, o que dificulta bastante o trabalho às vezes para quem está iniciando. E hoje eu estou aqui com o Ariel e eu queria saber, primeiramente, antes da gente iniciar a, a aula, né? Se você tem afinidade com o programa, se você já mexeu ou se já tem um conhecimento bacana, diz aí a sua experiência com o Photoshop. Bom, Ricardo, eu tenho até o programa instalado no meu computador. Eu tenho muito interesse mesmo com esse programa, porque eu acredito que o Corel junto com o Photoshop, se você caminhar os dois programas juntos ali, o seu trabalho ele pode sair ainda melhor por conta de o Photoshop ele ser mais voltado para o tratamento de imagens e o Corel a gente se conhece mais como um programa assim de vetor e ele não te dá muitas opções. Então tenho muita vontade de aprender o Photoshop para justamente para isso mesmo, sabe? Ter o meu trabalho de forma mais profissional. Mas chega a fazer alguma coisa, chega a abrir de vez em quando, Não, conhecer não, não? não. Eu baixei ele, já abri, já dei só uma voada nas ferramentas, só para Tá. ver se eu me familiarizava com algumas, mas Antigamente, quando eu abria o Photoshop, quando eu abri o Photoshop pela primeira vez, na realidade eu tentei já na correria de design aprender o Photoshop 3 vezes e eu larguei no meio do caminho porque sempre eu me deparava com alguma circunstância ou serviço demais com o CorelDRAW, fazendo projetos dentro do CorelDRAW, e aí eu queria me dedicar muito ao Corel e também sentia aquela vontade de aprender o Photoshop porque eu via os tutoriais e via as ferramentas. Aí, hora ou outra, eu entrava, folheava ali algumas ferramentas, mas te confesso, cara, que uma das formas de você aprender o Photoshop não é apenas conhecer as ferramentas. Conhecer é uma base muito importante, mas o principal é, depois de você obter um conhecimento da funcionalidade da ferramenta, você ter uma aplicação dentro de um projeto. Porque assim você consegue assimilar aquela parte que você conseguiu pegar da ferramenta dentro de um projeto. Vou começar aqui um projeto simples, vamos começar aqui criando um arquivo e você vai entender. Eu vou criar aqui no menu arquivo, né, novo, como qualquer outro programa, até a tecla de atalho é a mesma tecla de atalho, Ctrl N, e aí aparece esse painel, o painel do Photoshop para criação de novo documento. Ele é sensacional, né? Um painel aqui bem intuitivo, painel que traz várias pré-definições, que te permite salvar o seu arquivo, que é muito bacana mesmo. As opções dele, trabalha com prancheta aqui, então também é outra função muito legal quando você acostuma a trabalhar com pranchetas para projetos segmentados, é muito da hora. E aqui é o painelzinho de você especificar os valores, que provavelmente é semelhante a qualquer outro programa, só que ele vem aqui no canto direito, né? E aqui eu vou colocar a unidade de medidas em pixels, criar um projeto como a gente já faz dentro do CorelDRAW, 2000 por 2000, 300 de resolução, e nós vamos deixar o módulo de cor em RGB. Em seguida eu vou clicar aqui em criar. Pronto, criei o meu projeto, tá aqui, projetinho em branco, show demais. Quando essa página em branco aparece, cara, aí você já começa o seu desafio. Primeiro, aqui dentro do Photoshop, para você conseguir lidar bem com o projeto dentro desse quadrinho branco, é necessário você entender aqui as camadas. As camadas são muito importantes. A camada do Photoshop é o painel de camada mais intuitivo e mais bacana que eu já vi em todos os programas que trabalham com camada, tá? Embora, por exemplo, o Illustrator seja um programa da Adobe também, assim como o Photoshop, as camadas lá trabalham um pouco diferente das funções aqui do Photoshop. As camadas do Photoshop, sinceramente, elas são essenciais para uma boa construção de um projeto.
Se você quer, por exemplo, se dar bem na construção do projeto, primeiramente, a primeira base de tudo que você precisa conhecer é as camadas. Bom, aqui eu tenho essa barrinha aqui, é a minha primeira camada, que já vem como camada de plano de fundo. Se eu desbloqueio aqui, eu tenho uma camada comum, né? É uma camada aqui de uma imagem rasterizada comum. Eu posso aqui adicionar um novo fundo de cor sólida, tá vendo? Não necessariamente, como alguns outros programas, eu preciso vir aqui, pegar a ferramenta retângulo e fazer isso aqui. Isso aqui é o que a maioria das pessoas que estão iniciando fazem, né? Eles geralmente vêm aqui, pega a ferramenta retângulo e faz isso aqui. Geralmente, quem já tem uma afinidade, quem já conhece o Photoshop, não costuma fazer isso aqui. Costuma trabalhar com uma camada de cor sólida, porque ela preenche toda a arte. Então, você vem aqui, ó, clicando e você adiciona uma nova camada de cor sólida. Aqui você tem, além de cor sólida, aquelas aplicações como matiz saturação, curva de tons, níveis, equilíbrio de cores, pesquisa de cores, várias opções aqui dentro, né? E a cor sólida é uma dessas opções que você pode preencher aqui. Sempre que você precisar mudar a cor desse fundo, você não precisa, por exemplo, ter uma paleta de cor. Aqui dentro você não trabalha, por exemplo, com uma paleta de cor como nos demais programas, onde você tem os quadradinhos e você adiciona cor. Não, você clica duas vezes aqui e você sempre tem esse painel que é só você arrastar e tudo se transforma. Você puxa para o verde, para o azul e aí você pega as tonalidades dentro dessa cor e vai trabalhando tranquilamente. Você tem aqui também as funções de porcentagem dentro de cada uma das cores. Você pode fazer muita coisa bacana aqui, né? Beleza. Sempre eu começo com uma camada estruturada assim de cor sólida. Eu acho bacana ter essa camada estruturada. E essas camadas de cor sólida, elas sempre possuem aqui uma máscara aqui no cantinho para que você possa apagar, para que você possa fazer as coisas. Eu vou arrastar aqui primeiro uma imagem. Ó, eu vou arrastar da minha pasta para cá. Eu soltei, ela cai aqui, show de bola. Ô, Ricardo, posso só fazer um comentário rapidinho, uma dúvida? Sim. A máscara, ela já tá inteiramente ligada ao assunto de camadas ou falar sobre máscara requer uma outra aula? Porque eu tenho uma Não, dúvida nisso no Photoshop. O que são essas máscaras, sabe? Que tá. é uma... Primeiramente, a máscara funciona através das camadas, né? Elas estão associadas a camadas. Por exemplo, eu tenho aqui essa camada que ela já vem com o nome da imagem que eu trouxe lá do meu diretório, que é a imagem número 2. Então, a camada que eu crio na camada de baixo, a máscara que eu crio na camada de baixo, serve apenas para a camada de baixo. Então, as máscaras trabalham isoladamente cada uma das camadas. A máscara, ela está associada à camada a qual ela foi adicionada. Por exemplo, eu tenho aqui a camada imagem. Se eu quero adicionar uma máscara, eu clico aqui e ela gera esse quadrinho branco. Isso aqui é a sua máscara. Como que funciona aqui esse quadrinho branco? Bom, o quadrinho branco quer dizer que a sua cor, a cor da sua imagem, essa imagem que você está visualizando aqui, ela está visível. Mas se eu inverter e colocar uma cor escura lá dentro, pronto, ela sumiu a cor da minha imagem. E é tão interessante porque dentro do Photoshop você tem o pincel. O pincel, ele pode ser... Você pode trabalhar as cores dele através da cor primária e a cor secundária. Então eu posso inverter essas cores aqui utilizando a tecla X. Se eu mudo aqui, por exemplo, a cor para preto e pinto aqui, eu estou apagando a imagem que está de branco. Se eu coloco uma cor branca e pinto aqui dentro da máscara, eu estou revelando parte daquela imagem. Entendeu? Nossa, isso é muito bom mesmo. É muito bom mesmo, ó. É tão bom, isso é tão bom que, bom, digamos que eu faça isso aqui, ó, só para você ter uma noção. Eu crio aqui uma camada de matiz saturação. E aí eu puxo a matiz para frente. Eu vou alterar a cor das minhas imagens, consegue perceber, ó? Deixei ali aquilo que agora há pouco era laranjado de amarelo. Bom, o que eu vou fazer?
Eu vou pegar o meu pincel na cor preta e eu vou apagar aqui e deixar só lá. Mas eu não preciso pensar assim. O efeito já está aplicado nessa camada. Então basta eu aplicar a cor preta aqui dentro, vim apenas aqui no arroz e eu venho com o pincel branco e pinto só o arroz. Nossa, isso é perfeito para qualquer trabalho, sabe? Olha aí, ó. Então eu faço isso e eu consigo colocar cor apenas no arroz, ó. É por isso que é o bom do Photoshop, é que você tem uma infinidade de ferramentas e possibilidades maior de trabalhar. Isso é Sim, muito sim. bom. Olha a facilidade que eu fiz isso. Agora imagina que eu venho aqui e eu quero aplicar, por exemplo, acredito eu que um torresmo, não sei dizer ao certo, esteja sem brilho, sem nada. Eu venho aqui, curva de tons, né? Curva de tons, eu posso aumentar os níveis brancos, confiro, ó, o torresmo está com um nível branco bacana, mas todo o restante da minha imagem está com um nível branco também. Então o que que eu vou fazer? Logo eu irei colocar a cor escura aqui, pegarei o pincel na cor branca e eu vou trabalhar aqui no torresmo. Isso é muito eficiente eu acredito que em todo tipo de arte que fala sobre alimentos, nessa área alimentícia, eu acho que é muito eficiente mesmo. Sim, sim, olha aí. Olha o torresmo agora, ó. Ó, ó. De repente você encontre como PNG que só o tomate tá com uma cor que você não, um vermelho que você não gostou, e você pode trabalhar exatamente só o tomate. Não, e detalhe ainda, por exemplo, se eu tenho aqui esse torresmo em específico, eu posso trabalhar só nele. Como? Posso primeiro eu criar ali a máscara? Não. Primeiro você vem na ferramenta de seleção e diz, ó, Photoshop, eu quero pegar esse torresmo, esse. Calma aí que eu errei ali a seleção. Eu quero pegar esse torresmo aqui. Vou pegar mais ou menos aqui. Isso. Eu quero pegar esse torresmo. Deixa eu só ajustar aqui a seleção para ficar bem certinha. Bom, isso aqui eu estou mostrando para o Photoshop onde eu quero a minha seleção mais precisa. Ó. Eu quero a minha seleção aqui nesse torresmo. Então eu vou marcar aqui o torresmo. Beleza. Ó, a seleção. Agora só nesse torresmo eu crio um efeito de curva de tons. Ó, pronto. Aconteceu nada, né? Mas qualquer hora que eu clicar aqui nesse quadradinho, ó, eu consigo fazer o quê? Deixa eu levar isso aqui para cima. Eu consigo colocar a iluminação só naquele torresmo. Muito bom, Ricardo, muito bom, excelente mesmo. É Que isso, ferramenta sensacional. Eu sinto falta de uma ferramenta assim, cara. isso é sensacional. E sem contar que se você não quiser trabalhar esse estilo de efeito, você pode, por exemplo, aqui rasterizar a sua camada, transformando ela em uma imagem desprotegida, para que algumas ferramentas tenham ações sobre ela. Por exemplo, eu tenho a superexposição e a superexposição, subexposição e superexposição. Ó, eu posso utilizar só essa ferramenta em determinados pontos com a opacidade que eu quiser. Ou seja, eu posso colocar aqui ó, um pouquinho mais forte e aí a minha aplicação será forte em algumas partes. Tá vendo essa folhinha? Eu quero dizer assim, ó, eu quero ela mais clara. Ó, então eu vou colocando ela mais clara o quanto eu quiser. Ó. Eu percebi o uso dessa ferramenta e o quão ela foi útil na live de ontem, do hambúrguer, que você dava sombra ao hambúrguer que estava atrás, só ali naquela região, nas Isso, batatas. Nossa, aquilo ali foi sensacional. justamente essa Deu nossa. uma vida totalmente que o hambúrguer não tinha antes. Isso, totalmente essa nossa visão. Então o que que eu vou fazer? Vamos começar o projeto. Eu vou pensar só nessa imagem aqui como sendo a nossa imagem de trabalho. Eu vou pensar nela como sendo a nossa, deixa eu arrastar aqui o gravador, como sendo a nossa imagem de trabalho. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, vou colocar ela aqui embaixo como a nossa base, mais ou menos aqui. E eu vou criar uma camada vazia. Ou seja, eu criei uma camada de efeito com uma camada de cor sólida, eu criei uma camada com a imagem.
E agora eu vou criar uma camada vazia utilizando o Ctrl Shift N. Então, Ctrl Shift N, eu posso dar o nome da minha camada de mancha. Vou dar um OK. E aí eu vou pegar o meu pincel na cor preta. Tá aqui a cor primária preta. Eu vou aumentar o meu pincel, aumentar a difusão, ou melhor, diminuir a difusão. Vou colocar aqui em torno de 60% aqui em cima, utilizando a tecla numérica 6. E aí eu vou começar a esconder algumas partes aqui. Vou diminuir agora 20 ali em cima. Eu vou passando aqui. Depois eu posso trabalhar mais. Eu não preciso ficar aqui o tempo inteiro fazendo isso, né? Eu não preciso jogar, por exemplo, uma transparência linear para fazer isso. Eu não preciso pegar de baixo para cima e jogar, porque vai ficar reto aqui. Então ficaria feio. Deixei invadir um pouco essa parte, deixei invadir um pouco aqui o centro e nós temos isso. O que eu faço agora? Vou criar uma pastinha, como se fosse uma pastinha no seu computador, na sua janela aí, né? De pastas. Eu vou criar aqui com um Ctrl G, que seria o nosso agrupar, por exemplo, dentro do CorelDRAW. E aí eu vou fazer esse grupo aqui. Criando esse grupo, eu vou colocar o nome dele de fundo e vou colocar uma cor vermelha. Beleza. Agora, nós vamos trazer uma base amarela aqui para baixo. Vou pegar a ferramenta retângulo e vou criar um retângulo mais ou menos aqui. E vou colocar ela de amarela. Vou pegar aqui, vou dar 2 cliques e pegar a cor aqui da laranja. Pronto. Prontinho. Vamos trazer aqui para a barra de propriedades essa. Ô, Ricardo, para mim criar essa barra amarela não é necessário encostar o ponteiro do mouse na margem da arte para que ela fique... Não, tudo pode ficar aqui por fora, cara. Tudo pode ficar aqui por fora, desse jeito aqui. O programa ele entende que é dentro. Ele entende que a área de pintura é o principal, ele vai desconsiderar o que está por fora, entendeu? Embora... independente se você passe da sua arte, ele vai colocar dentro. Isso, independente. Ele não entende que tudo que tá fora não faz parte. Não, quando eu exportar isso aqui em PNG ou JPEG, vai sair só essa área aqui que você está trabalhando. Só ela. Independente se eu resolver fazer isso aqui, digamos, quando eu vou criar uma arte de evento aqui, eu tenho essa possibilidade de fazer isso aqui, Isso aqui é legal. Eu tenho a possibilidade de pegar um elemento como esse e digamos que eu quero usar só essa pontinha grandão. Aí eu quero dar um Ctrl T na minha imagem, né? Vou aumentar ela aqui. Eu quero usar só isso aqui desse jeito. Pronto. Photoshop vai entender só isso aqui de imagem. Embora, se eu precisar depois arrastar para fazer algum ajuste, ela tá toda aqui. Entendeu? Nossa, ele deu o zoom e masterizou a imagem, né? Então ele vai conseguir ter essa leitura muito boa, né? Então vamos lá. Dando sequência, o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar aqui essa barrinha um pouco mais para baixo e vou começar a criar umas guias aqui. Então eu vou vir aqui em filtro, em visualizador, aqui em visualizar, e vou colocar novo layout de guias. E ele sempre guarda para mim o meu layout pré-definido, que eu deixo aqui pré-definido, né? Que é esse layout aqui de medida Feed Stories. Então eu deixo ele aqui dessa forma e começo a trabalhar aqui nesse padrão. Posso dar um OK, posso criar um novo layout também, tal. Essas guias aqui eu vou deixar como está, porque de vez em quando eu gosto de pegar e ainda trazer elas um pouco para cá, mesmo para fazer ajuste dentro de alguma imagem que talvez eu queira aqui. Então eu vou trabalhar dessa forma. E aí eu vou pensar como? Eu vou pensar no seguinte: primeiro eu vou trazer aqui um texto. Então eu vou colocar aqui um texto e o nome desse texto vai ser feijoada. E eu vou aumentar e vou colocar mais ou menos aqui.
Vou fazer uma cópia simplesmente pressionando a tecla Alt e arrastando com o Shift para ficar alinhadinho. O que vai fazer a cópia é só a tecla Alt. E daí eu vou colocar aqui um outro nome. Feijoada... digamos que é da Dona Sebastiana, então vamos colocar Tiana, para ficar mais interior. Então, feijoada Tiana. Você seleciona, arrasta, Alt. Não precisa selecionar. Você só clica, você só clica fazendo a seleção, né? Pressiona a tecla Alt, olha lá, o cursor vai mudar para dois ponteirinhos, um branco e um escuro. E daí você pode clicar e arrastar, ó. Clicou, arrastou. Tudo que eu clicar e arrastar enquanto estiver nesse modo, ele vai fazer uma cópia. Justamente. Exato. Aí agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou escolher uma fonte para feijoada. Eu vou vir aqui, ó, nas fontes. Aqui eu posso escolher meu estilo de fonte. Isso. Eu vou até usar minhas favoritas aqui, ó, que eu deixo em favoritas. E aí eu vou utilizar essa primeira script. Vamos utilizar ela. E eu vou colocar ela aqui com espessura maior, deixa eu ver. Isso, vou deixar ela dessa forma. Calma. Vou deixar ela dessa forma. E aí eu vou colocar ela amarela. Amarelo, vou pegar a mesma da base. E aqui é o espaçamento entre cada uma delas. No Corel você tem a ferramenta forma para isso. Aqui você pode ou selecionar todo o texto e com Alt você joga a setinha para o lado. Ou você pode fazer isso puxando para frente, para a esquerda e para a direita essa barrinha aqui, ó. Beleza, aí você consegue fazer essa aproximação. Vamos aqui deixar um pouco maior. Então vou deixar ocupar mais ou menos essas duas linhas por enquanto. Pode ser que eu vou diminuir um pouco. E vou deixar de branco. Vou deixar de branco aqui, deixa eu selecionar. Isso. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra fonte. Deixa eu me ver aqui, tirando daqui de favoritos, eu acho uma fonte bacana. Essas Nexas são bem legais, mas eu não vou usar a Nexa nessa daqui não. Deixa eu pegar uma outra com serifa. Acho que eu vou usar essa daqui. Colocar o amarelo. E aí eu vou trazer ele para cá. Isso. Vou agora fazer o seguinte. Vou selecionar tudo com o Alt pressionado, setinha para o lado esquerdo para aproximar mais as fontes aqui, ó. As palavras, né? Pronto. Vamos deixar aqui. Vou jogar esse texto para baixo. Beleza, joguei para baixo. E aqui eu vou fazer uma cópia de Tiana. Vou pegar aqui a Tiana e vou fazer uma cópia. Dentro do CorelDRAW você tem a ferramenta contorno para você fazer contorno aqui nos textos, né? Aqui você vai fazer primeiro o seguinte, lá você tem uma caixinha para vazar o texto e deixar ele só com contorno. Aqui é diferente, você tem a opacidade do preenchimento aqui embaixo e a opacidade geral aqui em cima. Então a opacidade do preenchimento você vai puxar ela toda para trás. Aparentemente o preenchimento sumiu, como nós não temos contorno. Vou clicar duas vezes e ele tem outro painel aqui recheado de efeitos, onde você pode trabalhar chanfro, textura, tal, e eu vou colocar traçado. Pronto, adicionei um traçado, já está ali mais ou menos na cor, vou deixar nessa mesmo. E aí, nós vamos trabalhar em cima disso aqui, tá? Eu até depois vou ver se vou deixar esse amarelo ou se eu deixo um pouquinho mais escuro. Vou pegar o feijoada aqui, dar uma diminuída. Se você prestar atenção, quando eu seleciono um texto, ele não aparece a caixa de transformação. Eu dou um Ctrl T para a caixa aparecer. Por que eu prefiro assim? Porque eu consigo ir visualizando assim que eu arrasto, sem a caixa de transformação me atrapalhando, como está ficando.
eu posso deixar a caixa de transformação selecionada. Então, sempre que eu selecionar aqui o texto, eu posso marcar a caixa de transformação. E aí, sempre que eu seleciono o texto, ele vai mostrar a caixa de transformação aqui. Mas aí eu desativei essa opção. Então, eu não utilizo a opção de caixa de transformação, porque eu não acho legal. Tá certo? Por isso que eu tava dando uma meio embolada, que eu vi você clicando e eu, mas ele não selecionou o objeto. Não é, eu seleciono, é Porque eu porque não eu... vi a caixa. Olha lá, ó, presta atenção aqui nas camadas. Ó, selecionei Tiana, ele selecionou. Exato. Ah, Selecionei entendi. feijoada, ele selecionou. Agora é só dar um Ctrl T para abrir a caixa de transformação. Eu prefiro assim porque às vezes eu quero arrastar para procurar um posicionamento e a caixa de transformação tira a minha visão das coisas, entendeu? E aí eu não curto muito isso. Consegui entender. Então eu vou arrastar isso aqui um pouco para cima, vou selecionar Tiana aqui, feijoada, vou arrastar para cima, deixando mais ou menos aqui assim, ó. Isso, nessa linha. E aí eu vou dar um Ctrl G para criar um grupo, e eu vou criar o grupo tema. Beleza, por enquanto, vagando aqui, nós temos a base que eu vou colocar de texto base, que daqui a pouco eu vou adicionar aqui um texto nesta base. Então vai ficar assim. Vamos colocar aqui um verdinho aqui no texto base. E aí nós vamos agora trabalhar utilizando uma cópia de Tiana aqui. Ó. Vou pegar com Alt, calma, eu vou pegar com Alt e trago para cá. Só que aí ele está dentro da camada tema, eu vou arrastar ele para fora da camada tema. Então eu venho fora da camada tema, posso fechar aqui, ó. E a camada que eu não quiser mais mexer, por exemplo, eu acho que eu já terminei tema. Eu seleciono e venho no cadeado e pronto. Daí eu não consigo mexer. O fundo mesmo é uma das coisas que eu gosto de bloquear, porque assim ó, eu não consigo arrastar nada a não ser as guias, tá vendo? Então isso é legal. Aí eu arrasto só guia se eu tiver que arrastar alguma coisa. Para você criar um novo layout guias, por exemplo, você vem em visualizar, apaga o que você criou, vem em novo layout guias, você pode controlar o número de colunas por aqui, ó, e aqui também de linhas, aí você consegue fazer divisões facilmente, sem precisar de muito trabalho. Então é muito legal isso aqui, eu consigo trabalhar dessa forma tranquilamente. Beleza, eu gosto sempre de trabalhar com essa minha mesmo, no layout guia, porque assim eu tenho uma visão do centro que eu posso fazer. E eu vou colocar aqui esse texto de branco. Ok. Vou colocar aqui um valor de R$35. Vou dar um Ctrl T novamente, diminuir. Vou levar um pouquinho para cima. Isso. E aí eu vou fazer uma cópia. E vou colocar aqui o R cifrão. Ctrl T novamente. Beleza, eu vou trazer para cá. Novamente, eu pego... Eu posso deixar aqui no meio também, ó. Eu pego aqui novamente uma cópia e coloco ,00 e uso mais ou menos esse topo para estar colocando o meu valor. Ótimo. Vamos aqui embaixo fazer uma cópia. Eu já vou até fazer uma cópia desse menorzinho e trazer para cá e colocar de amarelo. Eu vou colocar... Deixa eu ver aqui. Válido até, ou melhor, vamos colocar por porção. Beleza. Tá vendo que até agora eu utilizei aqui, tipo, as mesmas fontes? Então tá, duas fontes só, né? Eu estou utilizando sempre as mesmas fontes aqui. Então eu utilizei duas, por via de regra nós vamos utilizar o número mínimo de fontes aí, que vai talvez ser 3 fontes. Então eu vou trazer aqui uma cópia desse porção, vou colocar aqui de preto, isso. Vou selecionar esses textos aqui e colocar valor.
Posso aqui bloquear ele também para eu não mexer. Aqui eu tenho o texto base que eu vou trabalhar agora, ó. Então eu vou levar ele para dentro do texto base. E aí eu vou colocar um telefone. Vamos colocar um telefone qualquer. Vou colocar um espaçamento, ó. Lembra? Seleciono todo o texto, Alt e mando para o lado. Então ele vai fazer isso aí e eu vou trazer para cá. Beleza? O telefone está aqui. A arte está sendo já montada, bem interessante. Eu vou agora pegar aqui e vou trazer esse texto para cá. E eu vou procurar um outro texto aqui. Eu gosto muito da fonte Swings. Eu vou pegar aqui... Deixa eu ver essa. Pode ser, eu vou pegar essa daqui, mas essa é itálico. Vamos lá então de novo. Eu vou pegar essa daqui, ó. E aí eu vou colocar o endereço. Rua Alberto Silva. E vou colocar um número qualquer. Beleza. Daqui a pouco eu vou estar mexendo. Vou deixar como está, tá desalinhado. Eu vou deixar assim por enquanto. E aí eu vou tirar minhas guias para dar uma visualizada. Ó, a arte já está ficando legal, né? Para ser uma arte simples, pouca imagem, já está ficando bacana. Então eu vou trazer aqui para dentro uma outra imagem. Vou pegar aqui uma outra imagem, que no caso será... eu tenho algumas folhas aqui, deixa eu ver. Essa aqui. Vou pegar essa imagem. Isso. E aí eu vou cortar somente essa folha aqui, ó. Eu venho aqui, pego a seleção de objeto, clico, arrasto, ele vai identificar para mim essa folha. E aí agora eu venho aqui, ó, marco aqui a margem, ou posso já criar uma camada aqui, ó. Ele vai separar, uma máscara, ele vai separar ela para mim. Eu pego meu pincel na cor preta, porque eu quero apagar ali parte daquele branco, que é onde está esse restante da folha aqui sobrando. Ajusto o meu pincel aqui, ó. E aí eu venho aqui e eu vou apagando aqui, ó. Isso, eu vou apagando aqui. Ótimo, aqui também. E não precisa ser muito bem apagado, porque eu vou jogar alguns desfoques. Beleza, venho aqui e vou fazer o seguinte. Como eu não quero essa máscara aqui, eu vou criar um objeto inteligente. Ele vai jogar o meu objeto com a máscara lá para dentro dessa outra camada. Então aqui tem uma camada e dentro dessa camada eu tenho aquelas folhas. Se eu clicar aqui duas vezes, ele vai abrir esse documento com essas duas folhas em um novo documento para eu poder editar aqui dentro a minha camada original. Vou fechar. E aí eu vou agora colocar aqui em alguma posição essa folhinha, tá? Como essa folhinha aqui, ó, ela tem umas partes que ela não está igualzinho, tá vendo? Você consegue ajustar isso aqui também. Você pode dar um Ctrl T, você tem aqui em cima essa opção de distorção e aqui, ó, você clica e puxa qualquer parte da imagem. Você consegue moldando a sua folha. Então você molda a sua folha. Se essa perninha aqui você quer jogar ela para cá, fácil, fácil, fácil. Você também tem outras funções para você trabalhar aqui dentro, como você pode, deixa eu ver aqui, distorção de marionete, por exemplo, é uma delas, onde você pode trabalhar aqui com pontos. Ó, eu vou fixar um ponto aqui, uma aqui,
uma aqui, e aí eu posso clicar aqui, ó, e eu vou mexer só com essa pontinha. Então eu jogo onde eu quero, e aí eu brinco do jeito que eu quero com essa distorção de marionete. Se eu entendi bem, Ricardo, para você fazer isso, você precisa ter dois pontos ligando entre si, certo? Na realidade, Ou o programa ele lê que você, no ponto da perninha, ele vai mexer tudo para cima dela, ó, até o outro ponto. não, esses pontinhos aqui são pontos que eu estou ancorando para eu não poder, assim, ó, deixa eu mostrar aqui em mais detalhes para você entender melhor, que senão você não vai entender. Aqui é um pouco complexo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tá, vou dar uma conclusão e aí eu vou voltar. Pronto. Vou adicionar de novo, ó. Distorção de marionete. Se eu vier aqui e clicar só num ponto aqui, se eu mexer esse ponto não dá nada. Se eu criar um ponto aqui, eu fixei esse ponto, e se eu mexer esse aqui agora, ele vai distorcer essa parte e essa parte. Então, logo se eu clico e mexo, ó, ele vai girar entre as duas. Mas se eu fixo essa e essa, ó, o que que acontece? Ao clicar na opção aqui e puxar, ó, ele manteve esse ponto aqui para rotação, e o de baixo fixo, então ele vai fazer tipo um elástico. E aí eu posso manipular essa folhinha para onde eu quiser. Entendeu? Só criando essas marionetes. Consegui entender, como se você fosse colocando pregos na folha assim. Isso. Eu consegui entender perfeitamente. E esse prego aqui Sensacional. eu tô movendo ele. Então, isso é bem legal. Se eu quiser direcionar, por exemplo, essa folha para qualquer lugar, Você cria pontos de rotação. isso, eu vou criando esses pontos e aí eu vou fazendo isso aqui com a folhinha e colocando onde eu quero. Entendeu? Perfeito. Então, vamos nessa. Continuando aqui, ajustei a minha folhinha. Eu vou colocar uma delas aqui. Eu acho o amarelo com um verde muito legal, não diretamente, não amarelo, por exemplo, com, essa fonte aqui, nossa, eu quero trabalhar ela verde, vou pôr ela verde. Não é assim não, tá? Não é eu vim aqui, por exemplo, e achar que, tá bloqueado ali a camada do tema. Não é vir aqui, por exemplo, e achar, nossa, essa folhinha vai ficar linda ali o tema de verde. Não, nada a ver. Eu gosto quando tem um elemento verde no meio do amarelo, ou um amarelo no meio do verde. Eu acho que fica muito legal, tá? Até agora eu não consegui errar em muita coisa não, mas eu sei mais ou menos como eu aplico. Então aqui vai ser sutil mesmo, eu não vou jogar em qualquer lugar, qualquer posição, qualquer imagem. Eu vou fazer justamente isso, eu vou ir diminuindo aqui. Posiciona a folhinha. Eu até mexi aqui com a transformação, ó, e eu acabei movendo aqui um pouco a direção do meu ponto. Voltei ali um pouco. E aí eu vou fazer isso. Eu vou fazer um desfoque nela. Então venho em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Tá bom, ótimo. Já trago para cá, já dou um Ctrl T e vou rotacionar, ó, vindo nesse final da alça. Rotacionei, vou agora Enter, vou posicionar, Ctrl T novamente para diminuir, e aí eu vou diminuir um pouco, ó. Diminuir bastante, vou deixar mais ou menos aqui. E aí eu vou fazer uma outra cópia e vou colocar essa daqui rotacionada para baixo assim, e vou fazer o seguinte, vou colocar ela aqui, ó. Então olha só, Ctrl T, vou aumentar um pouquinho e ela vai ficar ali em cima. Só que com um pouquinho mais de desfoque. Ricardo, caso eu esqueça de fazer a cópia da folha depois de aplicar o efeito de desfocagem gaussiana, existe alguma tecla de atalho que eu possa apenas replicar o efeito em outro objeto? Não, cara, olha que legal. Se eu vier aqui, por exemplo, e duplicar essa folha, ela já vem com todas as características. Todos os filtros que eu apliquei aqui estão aqui embaixo. Então, se eu quiser mexer no desfoque dessa, eu clico aqui e continuo mexendo. Ó, dou um OK. Se eu quiser depois voltar de novo, venho aqui e puxo para trás.
E assim vai acontecer com todas. Se eu deixar essa daqui dessa forma aqui, ó, dessa forma, e fizer uma cópia, eu vou poder entrar aqui de novo e mudar. Então, assim, a camada inteligente serve justamente para isso, para você poder ter a liberdade de mais tarde poder trabalhar na edição da sua imagem, entendeu? E isso vai funcionar com quase todas as aplicações de efeitos aqui dentro, em cima de uma camada inteligente, claro. Perfeito. Então, ótimo. Vou trazer aqui agora, só para a gente poder concluir, eu vou tentar encontrar aqui em meus arquivos um ícone. Achei aqui um ícone, vou trazer ele para cá e aí eu vou diminuir ele aqui. Ó. Vou diminuir ele e vou colocar ele aqui. Ctrl T. Prontinho. Para fazer o alinhamento, eu vou selecionar a barra de endereço, que no caso o texto base, vou pegar esse ícone e vou trazer para cá. Posso selecionar toda a minha pasta, dar um Ctrl T, calma, toda a minha pasta, porque a base está ali, então só os textos, dá um Ctrl T, um Ctrl H e colocar as caixinhas brancas na linha central, aí ele está alinhado. Prontinho, dou um Ctrl H e aí eu solto e vai estar assim. As folhinhas eu vou fazer um grupo e vou colocar elas como elementos. Ótimo. Criamos aí uma camadinha de elementos, né, com um grupinho formado. Então, muito bacana, já fica dessa forma aí. O que eu vou fazer agora para tentar melhorar? Eu vou selecionar aqui a minha camada do fundo, né, que é onde está a minha imagem, e vou fazer uma cópia dessa imagem com Ctrl J. E aí, só para guardar de baixo, eu vou rasterizar de cima. Então, eu venho em rasterizar a camada, pego aqui a superexposição ou a de baixo, né, a superexposição. Aí eu vou aumentar, vou desfocar um pouco e eu vou vir aqui, ó, por exemplo, no arroz. Eu vou dar só uma clareadinha pouca, ó, para ficar um branquinho mais bonitinho. Vou jogar uns 20%, que está muito. Vou jogar aqui um pouquinho. Na voltinha do brilho aqui da panela, ó. Isso. Vou aqui nessa panela de fundo, ó, puxar aqui um pouquinho de brilho. Aqui na base dessa, ó. Isso. Essa aqui também merece um pouquinho. Ótimo. Pego a de baixo e venho aqui, ó. Vou jogar mais uma cor aqui, na laranja. E mais um pouquinho de sombra, onde já tem sombra no torresmo para evidenciar. Prontinho. Então, agora o que eu vou fazer? Como eu já finalizei aqui, você percebeu que eu já finalizei já com as camadas todas organizadas. Já joguei o meu efeito de iluminação, que é bem legal. Eu repeti o Tiana aqui só para dar essa característica no texto de baixo. Nada assim que fale, nossa, mas vai repetir o nome. Não, cara, ele está repetido ali, já dando aquela intenção de realmente focar que é a feijoada da Tiana. E ali é só um detalhe a mais, um contorno. Mas você pode colocar um outro nome ali embaixo sem problema nenhum. Aí está mostrando que é esse valor, o endereço e tal. Você poderia trocar as informações ali de baixo tranquilamente. No mais, a arte é isso. Se você quiser criar uma camada unificada aqui com Ctrl Shift Alt E, pronto, é uma camada só, ó, com tudo aquilo que tem aqui dentro. Então ele criou uma camada com a arte já pronta. Você vai dar um Ctrl Shift A, prontinho, e vai abrir o Camera Raw. E aí, abrindo o Camera Raw, você vai fazer o seguinte, vai puxar a textura para frente, ó, olha lá como está ficando bacana ali. Beleza? A textura para frente e eu acho que mais nada aqui nessa arte. Vou só pegar, abrir uma curva de tom acima com Ctrl M e aí eu vou tentar diminuir a quantidade de pretos. Eu vou jogar esse preto deixando ele um pouco mais cinzento. Pouquinha coisa. Isso. Bem no detalhe e aí está finalizado.
Vamos ver agora como é que fica essa arte em um mockup, por exemplo, de apresentação, para você estar colocando lá no seu Instagram, né? No seu perfil, que seja no Face ou no Twitter, não sei onde você vai colocar. Mas aí nós vamos utilizar aqui um mockup. Deixa eu abrir o mockup, pronto. Vou aqui entrar dentro dessa camada, vamos pegar aqui a arte, vou arrastar para cá com o Shift pressionado e ele vai encaixar ali certinho, porque é a mesma medida. E daí eu vou dar um Ctrl S para salvar e aqui está. Olha que bacana. Então, uma arte muito bacana, você faz rapidinho, só com imagem, textos, né? E um elemento qualquer, tipo um elemento que talvez esteja presente na feijoada ali. Essa folhinha, por exemplo, pode estar sendo a representação de uma folha de louro, que é utilizado na feijoada. Então, você pode estar utilizando. Se fosse alguma outra coisa, nem sempre vai dar certo. Então, não exagera muito nos elementos. Eu gosto de, no máximo, espalhar 2, 3, tá? Quando eu coloco 2, eu coloco um mais abaixo que o outro, coloco uma aqui, o outro aqui em cima, e aí eu vou trabalhando sempre nessa pegada aí, tá? Se você quiser arriscar outras coisas, eu acho que esse tipo de texto tá bom. Mas se você quiser, por exemplo, vir em... Vamos pegar aqui o Tiana, o tema tá bloqueado. Se você quiser vir aqui, ó, no estilo de camada, você pode colocar um chanfro, né? Trabalhar aqui no chanfro, então você pode trabalhar nas texturas, na profundidade aqui, ó. Lá você vai mexendo, ó, trabalhando. Eu não curto muito esse tipo de efeito. Eu acho que isso não fica legal nesse tipo de arte comercial. Eu acho que arte comercial, o texto tem que ser um textão desse jeito, chapado, né? E umas fontezinhas retinha como essa, com um corpo bacana, uma fonte script ali aparecendo e show de bola, tá tudo sob controle. E aí você consegue fazer a sua arte fácil, tá bom? E aí, meu mano, alguma dúvida? Gostou da aula? Acha que é interessante o Photoshop, que tem muita coisa aí bacana? O que você diz aí da aula? Olha, a aula muito boa, já clareou muito a minha mente em relação ao programa, já não é tudo mais tão complexo assim, sabe? Porque antes eu era igual a você, sabe? Eu olhava pro CorelDRAW e falava, caraca, velho, é muita ferramenta, eu não vou conseguir aprender, etc. Eu já tentei sim aprender CorelDRAW, só que sem sucesso, mas pelo visto agora vai. Pois é, cara. Então, o programa aqui, como eu tô te falando, o que você precisa compreender para você começar a dar os primeiros passos é onde fica cada coisa. Tipo, digamos que você tem costume lá no CorelDRAW, você vai entender que a camada é algo à parte. Ah, tem uma galera que fala assim, nossa, eu gosto muito de trabalhar com camada no Corel, eu acho as camadas do Corel bem intuitivas. Não é essa coisa assim, cara. Se comparar com a camada aqui, não é essa coisa assim, né? Mas, então aqui eu considero até uma aula à parte, aprender a camada, aprender máscara e tal. Daí você aprende onde fica cada um dos painéis, que são esses painéis, eu considero os painéis mais importantes de se aprender, que é o de texto, propriedade, pincel. Esses aqui eu considero importantíssimos que estão aqui. Considero, por exemplo, a barra de ferramenta, a forma como você trabalha, bem legal também. Acho interessante você compreender essa parte de cima, né, das abas, que geralmente também funciona como os demais programas. Aqui as janelas, que você tem as janelas de encaixe, que você pode estar colocando aqui, né? Como os outros programas aqui, você tem o menu arquivo, onde tem abrir, salvar, importar, exportar. Você tem todas essas funções aqui. Você tem, por exemplo, os demais menus aqui em cima, que são menus de filtro, que tem também alguns filtros semelhantes lá no CorelDRAW. Tipo, não são iguais, mas são semelhantes. Então você tem aqui bastante filtro. É aqui também que você tem o Camera Raw e dentre outros efeitos, né? Tem até um efeito aqui muito bacana que mesmo nessa versão mais antiguinha, que é a distorção, cara, que eu gosto bastante, eu estava até falando sobre ela. Então, esse tipo de efeito, que aqui tá bem ruim, então acho que não vai pegar não.
Mas esse tipo de efeito, vindo em filtro, por exemplo, você tem dissolver, né, onde você pode fazer algumas distorções, ele reconhece aqui a boca, ele reconhece os olhos da modelo, tá vendo? Então você consegue mexer em tudo. Claro que o novo, o 2021, está ainda melhor, ele consegue abrir essa boca, deixar mais jovem, mas aqui não, você trabalha a abertura da boca, você consegue ter essa flexibilidade, aumentar os lábios, você consegue trabalhar no formato do rosto, você consegue trabalhar no olho, a abertura do olho, você praticamente consegue aqui modelar quase que tudo, né? Fazer ajustes bem precisos. Então, Trabalhar estética. melhor, justamente. Então, assim, esses tipos de filtros ficam aqui em filtros normal. Você tem que desconsiderar algumas partes, por exemplo, você não precisa aprender 3D agora, você precisa aprender mais sobre texto, sobre camadas, sobre os ajustes de imagens, sobre as funções, algumas funções que tem aqui no editar, que são funções importantes. Tem funções aqui que você vai utilizar, por exemplo, para escalar, né? Tipo uma escala sensível ao conteúdo, para escalar um objeto, deixar ele maior sem perder ali parte da imagem. Tem opções ali dentro que você vai conseguir, por exemplo, trabalhar com remoção também. Então, você precisa focar primeiro camada, as janelas de encaixe e essas funções aqui em cima da barra de propriedade. São os primeiros passos aí que quem está me ouvindo é iniciante, quer aprender o Photoshop, é por esse caminho aí, tá bom? E no começo do meu core, ô Ricardo, eu fazia muitas minhas artes sem olhar para a camada e até mesmo sem usar a camada. Uhum, Existe uma importância enorme de você trabalhar com a camada, porque às vezes sim. eu acabava querendo fazer uma seleção e arrastava o fundo. E quando eu aprendi no seu curso de core a trabalhar com a camada, nossa, você se organizar dentro das suas artes se torna uma coisa muito mais fácil. Você dá Acontece muito isso aí que você está falando, de clicar e vai clica um monte de vezes, e às vezes você tem que tirar a imagem do lugar, vir pegar outra, porque você não sabe como lidar bem com a situação no início. Daí a hora que você volta para a posição, não era mais lá e já muda mais. tudo. E é dessa forma mesmo. E- Tem importância enorme trabalhar sempre com as camadas, sim, porque sim. ali é a base do seu projeto, são as suas camadas. Então é isso, galera. Valeu. Agradeço demais aí a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho e de vocês estarem aí recebendo todo esse conteúdo. Muito obrigado, valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Respondam aí se gostaram ou não, no joinha ou no dislike, mas responda de alguma forma para eu saber aí o que você está achando dos conteúdos e, por favor, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo.